E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de coordenadas polares, agora entrando para ver as equações da circunferência. Se liga. Bom, assim como fizemos na reta, temos a possibilidade também de ter uma circunferência relacionada com o polo. De que jeito? A reta seria uma reta que passa pelo polo. Aqui é uma circunferência que tem centro no polo. Qual a equação de uma circunferência que tem centro no polo? Por exemplo, eu tenho um eixo polar, assim, e uma circunferência desse tipo, bem mal feita, mas enfim, o seu centro está no polo. Abstraia, tá? Se liga. Se o seu centro está no polo, aqui eu tenho todos os pontos que fazem parte da circunferência. Tudo bem? Diferente da reta, qual é a característica desses pontos? Todos possuem a mesma distância para o polo. Então, se eu chamar isso aqui de uma circunferência C, qual será a equação dela? Existe aqui um tamanho que, em coordenadas polares, esse tamanho para um ponto seria um tamanho que R0. E o θ é um θ qualquer. Tudo bem? Porque aqui é um θ. Aqui já vai ser outro θ. Aqui já vai ser outro θ. Mas o R é sempre o mesmo, é um R fixo. Um R0. Então, a equação de uma circunferência que passa no polo será dada por R igual a R0, tá? R igual a R0. Por exemplo, se eu considerar uma circunferência de equação R igual a 4, vai ser uma circunferência em coordenadas polares que terá raio 4. Tudo bem? O θ não precisa aparecer. Assim como o θ igual a algum valor é equação de uma reta, porque os ângulos, o ângulo é fixo e o R é variável, nesse caso o R é fixo, sempre o mesmo, e o ângulo é variável, formando então vários pontos que, ao serem traçados, ligados, forma-se uma circunferência. Tá? Então, R igual a alguma coisa é a equação de uma circunferência que passa pelo polo. Mas uma observação é a seguinte: se eu escrever R ao quadrado igual a 16, isso também é equação da mesma circunferência. Sabe que circunferência é essa? É a circunferência R igual a 4, porque R ao quadrado igual a 16 indica R mais ou menos 4. Seja ela com a equação 4 ou ela com a equação menos 4, ainda são os mesmos pontos. Porque, por exemplo, esse ponto aqui tem coordenadas 4 e um θ. Mas poderia ter coordenada menos 4, e aí cairia aqui, e esse θ, tudo bem? Eu poderia traçar a mesma circunferência, tanto com essa equação, quanto com a equação de cá, tá? Então, R igual a mais ou menos um determinado valor, também gera a equação de circunferência que passa pelo polo. Então, R igual a mais ou menos aquele valor, ambos os valores, o positivo e o negativo, gerarão a mesma circunferência que passa pelo polo. Beleza? Se liga. Vamos avançar e ver um outro tipo de circunferência. Aqui não passa pelo polo. Aí eu tenho um maior trabalho, tá? Então, povo querido, se agora eu tiver uma circunferência com o centro fora do polo, antes eu vou lembrar lá do plano cartesiano essa situação. Se eu tiver uma circunferência com centro fora do polo, eu vou considerar um ponto fixo, que é o ponto que eu chamo de centro, e tem coordenadas x0 e y0 no plano cartesiano, e um ponto genérico de coordenadas x e y, tá? Tal que a distância até o centro O dessa circunferência seja igual a R grande, que é o raio da circunferência.
qualquer ponto aqui é equidistante desse O, tá? Bom, eu posso, lá da geometria analítica, pensar o seguinte: esse tamanho aqui, ó, é o meu x genérico de qualquer ponto, e aqui é a coordenada do meu y genérico. Portanto, esse tamanhozinho aqui é um x menos um x0, e esse tamanhozinho aqui é um y menos um y0, beleza? Daí, eu tenho um triângulo retângulo que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Lembram? Se liga. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Por isso eu vou ter x menos x0, que é um cateto, ao quadrado, mais y menos y0, que é outro cateto, ao quadrado, é igual a r ao quadrado. Vou até escrever desse jeito. Essa é a equação de uma circunferência de centro x0, y0 e raio r. A gente já sabe disso lá da geometria analítica, né? Se eu dou o centro e eu dou o raio, eu tenho esse formato de equação de circunferência, beleza? Mas e se eu considerar isso em coordenadas polares? Simples, tá? Basta pensar o seguinte: se aqui, se a gente vai considerar as coordenadas polares, eu vou ter o centro como um ponto do plano polar. Esse centro, ele tem coordenadas R0 e θ0, tá? Coordenadas fixas, é um ângulo θ0 aqui e um R0 aqui, um R minúsculo, para não confundir com o R do raio. Assim como eu vou ter um ponto aqui genérico da circunferência com coordenadas R genérico e θ genérico, qualquer R e θ do plano. Tudo bem? Se liga. Bom, basta então eu fazer as devidas substituições, ok? No lugar, fazendo a associação desse ponto genérico com o ponto xy, eu sei o que? Eu já fiz as associações de coordenadas, que x é igual a r cosseno θ e y é igual ao que? R seno θ. Além disso, se eu tenho ponto fixo de coordenadas x0 e y0, para transformar em polar, x0 é igual a R0 cosseno de θ0 e o y0 será o que? R0 seno de θ0. Vou usar essas associações entre pontos polares e pontos cartesianos, que já sabemos na aula anterior, tá? E substituir aqui na minha equação, que é uma equação cartesiana. Fazendo essa substituição, o que é que eu vou ter? X é igual a R cosseno θ, menos x0 é igual a R0 cosseno θ0, isso ao quadrado, mais y R seno θ, y0 R0 seno θ0. Lembrando que R0 e θ0 é algo fixo, um ponto fixo, constante. Já o R e o θ é variável, tá? Então aqui tem número e tem variável. Ao quadrado igual a R ao quadrado. Desenvolvendo isso daí, é agora o nosso trabalhozinho, né? Vou desenvolver de vermelho. Produto notável, quadrado do primeiro, que é R ao quadrado cosseno ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, aí eu vou colocar arrumadinho, ó. R0 cosseno θ0 vezes R cosseno θ, mais o quadrado do segundo, R0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ0, mais desenvolver esse R ao quadrado seno ao quadrado de θ, tá? Mesma coisa, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ficar isso aqui.
esse produto notável, mais R ao quadrado seno ao quadrado de R0 ao quadrado seno ao quadrado de θ0, tá? Quadrado do segundo, igual a Rzão ao quadrado. Beleza? Bom, agora eu vou arrumar essas coisas. Como assim arrumar? Isso eu vou juntar com isso. Por quê? É soma. Se eu juntar, tá? Se eu somar, vou até somar aqui separado, ó, para que vocês vejam. Somando isso, eu posso pôr em evidência e ficará cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Ou seja, isso aqui, pela relação fundamental da trigonometria, vale 1. Então, esse somando com esse vai dar o quê? R ao quadrado apenas. Isso aqui vale 1. Tá? Do mesmo jeito, eu vou juntar esse com esse. Então, ó, só para relembrar, isso aqui mais isso aqui também será isso aqui. Cosseno ao quadrado de θ0 mais seno ao quadrado de θ0. Só mudei o ângulo para θ0. Cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado de um ângulo, 1. Então, esse com esse vai dar o quê? R0 ao quadrado, tá? E ficou menos 2 R0R em evidência, tá? Cosseno, aqui é θ0, porque eu estou escrevendo errado. Cosseno θ0, cosseno θ, mais, porque eu estou botando menos em evidência, seno θ0, seno θ, igual a R ao quadrado. Agora eu vou arrumar propositalmente essa situação aqui de tal maneira que os termos independentes fiquem juntos e as variáveis apareçam aqui em uma determinada ordem. Olha só, isso é variável. Então, eu vou deixar aqui na frente. Isso é constante. Então, eu vou jogar para lá, é termo independente. Isso aqui é variável. Eu vou escrever menos 2. Vou voltar a escrever desse jeito. Menos 2R0 cosseno θ0 cosseno R cosseno θ. Aliás, deixar desse jeito. Menos 2R0 seno θ0 R seno θ mais R0 menos Rzão ao quadrado igual a 0. Pronto. Essa é a equação geral da circunferência. Aí eu vou deixar ela mais bonitinha, como eu deixei lá na reta. Como chamando isso daqui de um Azinho, em vez de chamar de A grande. Isso daqui, inclusive o sinal de menos, de um Bzinho. E isso daqui de um Czinho. Daí eu vou ter a seguinte equação. A circunferência terá a equação R ao quadrado mais AR cosseno θ mais BR seno θ mais C igual a 0. Lembrando que o A vai valer menos 2R0 cosseno θ0, que é um número fixo, que se refere ao quê? As coordenadas estão associadas, o que está associado ao quê? As coordenadas do centro, e se eu tiver o centro, eu monto a circunferência. Além disso, se eu tiver o raio também, eu montaria a circunferência. Então, tendo o centro e tendo o raio, eu vou montar a circunferência, eu vou conseguir desenhar a circunferência, por assim dizer. Tá? Então, essas constantes que eu estou estabelecendo, A, B e C, estão relacionadas com as constantes, os valores constantes do centro e do raio da circunferência. A gente vai ver um exemplo para montar agora. Tá?
Então, o B está relacionado com menos 2R0 seno θ zero e o C vale isso aqui, tá? Pronto, fiz essa dedução, agora a gente vai fazer uma construção a partir de uma equação qualquer de circunferência. Se liga. Se liga, meu povo, a gente acabou de ver aqui a equação geral, tá? Para uma circunferência que tem centro fora do polo. Relembrando ela tem essa cara, R0 mais um AR cosseno θ mais um BR seno θ mais um C igual a zero, onde esse A vale menos 2R0 cosseno θ zero, esse B vale menos 2R0 seno θ zero e esse C vale R0 ao quadrado menos R ao quadrado. Tá? Isso é importante e necessário saber para montar, para desenhar a circunferência a partir de sua equação dada, tá? Identificando quem é o A, o B e o C, e aí eu vou conseguir achar o R0 e o θ0, que são coordenadas do centro fixo da circunferência, fixo, né, claro, e R, que é o raio daquela circunferência que eu quero desenhar, tá? Então a minha busca é observar a equação nesse formato, que se distingue do formato geral da reta, se liga, temos que começar a diferenciar, assim como diferenciamos a equação de uma parábola para a equação de uma reta. As visões agora são no plano polar, beleza? Enfim, claro que, chama a atenção, o A poderia ser qualquer número, inclusive zero, tá? Se for zero, a minha equação vai ter apenas senos, ou vai ter apenas, se o B for zero, ter apenas cossenos. E aí eu posso até simplificar o R. A gente vai falar disso depois. Eu vou trazer exemplos que remetam a circunferências, mas que não estão exatamente desse jeito, mais próximos a isso, mas que eu possa transformar a esse formato. Se liga. Olha só. Vamos nos ater primeiro a esse formato, para saber desenhar com esse formato. Trouxe aqui dois exemplos, é tranquilo, tá? Meu primeiro exemplo, eu tenho a minha equação bonitinha, facilmente observo que é análoga à geral. Nesse primeiro exemplo, o A vale quanto? Menos raiz de 3. O B vale quanto? Menos 1. Tá? E o C vale quanto? Menos 8. Aí eu vou ter que lembrar. Mas o A equivale ao que na equação geral? Menos 2R0 cosseno θ zero. O B vale o que na equação geral? Menos 2R0 seno θ zero. E o C vale o que? R0 ao quadrado menos R ao quadrado. Pronto. Aí agora eu vou ter um sistema de equação com três coisas a descobrir, R0, θ0 e R. E três equações é possível resolver. Assim como fizemos lá com a equação da reta, existe uma manipulação algébrica que nos ajuda a trabalhar com esse sistema. Qual é? Se eu juntar, por exemplo, a primeira e a segunda informação, desde que uma delas não seja nula. Se for nula, cuidado ao fazer essa divisão que eu estou fazendo, tá? Vocês vão entender quando for nula por que devemos ter cuidado. Deixo como reflexão, mas porventura podem aparecer exemplos e a gente pode fazer aqui depois. Se ligue, se eu dividir a de baixo pela de cima, por exemplo, menos R0 seno θ zero dividido por menos 2R0 cosseno θ zero. Celso é obrigado a dividir o B pelo A, estou dividindo o B pelo A. Ou seja, estou dividindo menos 1 por menos raiz de 3. É obrigado, Celso, fazer essa divisão? Eu poderia dividir o A pelo B? Pode. Só que eu estou dividindo o B pelo A para aparecer seno sobre cosseno, que é tangente. Se eu dividir o A pelo B, vai aparecer o quê? Cosseno sobre seno, que é cotangente. Eu prefiro trabalhar com tangente, mas você pode também trabalhar com cotangente, conhecendo de trigonometria. Beleza? Aqui eu simplifico. Isso implica em tangente de θ zero igual a 1 sobre a raiz de 3. Ou seja,
raiz de 3 sobre 3. Arco cuja tangente é raiz de 3 sobre 3. É um arco do primeiro quadrante igual a quem? Π sobre 6, que é 30 graus. Tá? Bem tranquilo. Novamente, preciso saber um pouco de trigonometria. Estou com dúvida, vou na pastinha de trigonometria e reviso trigonometria, principalmente com tangente, cotangente, seno e cosseno. Beleza? Pronto, achei o θ0. Faço o quê? Preciso achar o R0. Como? Volto ou nessa e vou manipular. Daí, voltando, por exemplo, na de cima. Menos raiz de 3 é igual a menos 2, R0, cosseno de quem? De π sobre 6. Ou seja, menos raiz de 3 é igual a menos 2R0. Quanto é cosseno de π sobre 6? É cosseno de 30. Ou seja, raiz de 3 sobre 2. Dá para simplificar. E eu chego à conclusão de que R0 vale 1. Olha que baça, que bacana. Tá? Menos mal, um número bonitinho. Pronto, achei θ0, achei R0. Preciso achar quem? O raio da circunferência, que é o Rzão. Logo, no C, que está relacionando R0 e Rzão, eu chego o quê? 1 ao quadrado menos Rzão ao quadrado é igual a menos 8. Logo, menos Rzão ao quadrado é igual a menos 9. Portanto, Rzão é 3. E por que não mais ou menos 3? Porque esse Rzão representa o raio da circunferência. Eu não vou pegar o negativo. Tá? Pronto. Tem o raio, tem o centro. Logo, ó, o centro da circunferência que eu chamo de O tem coordenadas 1 e π sobre 6, em coordenadas polares. Qual é o esboço dessa circunferência? Eu vou fazer aqui. Traço o plano polar, marcando o eixo polar. Marco o centro, que vai estar aqui mais ou menos. Aqui é o O. Eu poderia chamar de C, tá? Enfim, vou chamar de O, mas não confunda esse O com a origem do plano polar. E qual é o raio? 3. Isso é importante, ó. O Rzinho é 1, então é como se eu estivesse considerando isso aqui como 1. Vou até diminuir. Pronto, vou botar aqui. Então, 3 unidades equivale ao raio. Será? Ó, isso aqui. Então, para desenhar a sua circunferência, você faz assim, mais ou menos. E pronto, você vai ter sua circunferência bem horrorosa, enfim, desenhada no seu plano polar. Não precisa mais disso não, tá? Só para você ter a noção da circunferência. Como assim noção? Se o raio é 3 e aqui o Rzinho é 1, óbvio que a circunferência vai interceptar o eixo polar, tá? Essa é a circunferência C1 que foi desenhada, beleza? Vou fazer a C2 também, se liga. Então, pessoal, considerando agora a circunferência C2, vamos esboçá-la. De novo, precisamos identificar quem é o Azinho. 4 raiz de 3 nessa situação. Quem é o Bzinho? Menos 4. E quem é o C? Mais 7. Lembre-se que o A vale menos 2R0 cosseno θ0. O B vale menos 2R0 seno θ0. E o C vale R0 ao quadrado menos R ao quadrado. Beleza? De novo, vou juntar esses dois para encontrar o θ0, possivelmente de cara, e depois o R0. Juntando os dois, eu vou dividir o B com A. Novamente digo, é melhor dividir B com A porque aparece tangente. Se você dividir A por B, vai aparecer cotangente. Tem situações que vai ter que aparecer cotangente, onde um deles for nulo, por exemplo. Tá? Se liga. Se eu dividir, vai ficar, já posso pôr direto, ó, dividindo esse por esse, vai dar tangente de θ0. Já fizemos, qualquer coisa volta aí o vídeo que você observa do porquê da tangente. Isso é B sobre A, ou seja, menos 4 dividido por 4 raiz de 3. Que dá menos raiz de 3 sobre 3, né? Racionalizando já o denominador. Menos 1 sobre raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 3.
Isso implica que θ0 é um arco do quarto quadrante, pensando no arco tangente. Arco cuja tangente é menos raiz de 3 sobre 3. Vale o quê? Menos π sobre 6. De novo, a gente está bem repetitivo nisso, né? Mas tem outros arcos, tá? Π sobre 4, π sobre 3, que é de 60 graus, enfim. Aqui é o de 30 graus. Então eu vou pegar o de 30 só que voltando, menos 30, tá? No quarto quadrante. Se liga. Então, avancemos. θ0 menos π sobre 6. Daí eu volto. Por exemplo, eu vou voltar no B agora. Na outra eu voltei no A, vou voltar no B. Menos 4 é igual a menos 2R0 seno de menos π sobre 6. Isso implica menos 4 igual a 2R0 seno de menos π sobre 6. É seno de menos 30 graus. Seno de 30, meio. Seno de menos 30 graus, que é do quarto quadrante, menos meio. Então dá para simplificar e automaticamente eu chego que R0 é 4. Que aqui ficou menos R0 e aqui menos 4. Pronto. Então o centro, ó, tem coordenadas 4 e menos π sobre 6. Tá? Beleza. Logo, achei o R0. Vou achar agora o raio da circunferência, usando o Czinho. Então, o raio é 4 ao quadrado menos R ao quadrado igual a 7. Isso implica que menos R ao quadrado é igual a menos 9. De novo, R é igual a 3. Não preciso mais ou menos 3 porque é o raio, tá? Beleza. Né? Se R ao quadrado é 9, R é igual a 3. Pronto, agora eu vou fazer o esboço. De novo, o eixo polar aqui. Considere minha circunferência toda torta, enfim, eu só quero a noção mesmo do que está acontecendo. Marcando o centro, eu tenho isso aqui para o centro, menos π sobre 6, angulação 4. Suponhamos que aqui é um tamanho de 4, aqui é o centro. O2, vou chamar de O2. O outro era para ser chamado de O1. Pronto, para não confundir com o O do polo. Beleza? Enfim, e o raio é 3. Nesse caso, o raio é menor, então vai ser algo aqui, assim como eu tenho aqui, assim como eu tenho aqui. Suponho que corte essa distância aqui, enfim. Tá? Ave Maria, horroroso, mas é algo desse tipo. Pronto, piorou, mas é algo desse tipo. Pronto, eu tenho aqui a minha circunferência esboçada, o eixo polar, C2, no plano polar. Tudo bem? Identifiquei o centro, identifiquei o tamanho do raio. Com isso eu consigo desenhar a minha circunferência no plano polar. E isso eu posso obter observando a equação geral da circunferência, ou se ela for reduzida, por exemplo, a circunferência C3 de equação R igual a 5. A gente já sabe que é só considerar o polo e fazer uma circunferência de raio 5. Tá? Se tiver esse formato, é uma circunferência que tem centro na origem, no polo, e o raio igual àquele valor. Tá? Θ varia, não precisa aparecer. Beleza? Foi isso que vimos na aula. Agora, próxima aula já vamos fazer o traçado de outras equações para curvas que a priori não conhecemos, mas são curvas bem interessantes. Porém, vamos nos ater ao traçado rápido. E depois faremos uma aula no GeoGebra fazendo construção dessas equações, seja de reta, de circunferência ou dessas novas curvas. Beleza? Se liga, curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. E até a próxima. Abraço.